Votocast. Jornalismo SPM nas eleições 2022. Silvinho Peccioli Filho foi o segundo vereador mais votado de Santana de Parnaíba em 2022. Com 26 anos, Silvinho é pré-candidato a deputado federal, sendo o principal nome da região oeste da Grande São Paulo para o Congresso Nacional. A região inclui, além de Parnaíba, Osasco, Barueri, Jandira e outros municípios. O político se posiciona ao centro do espectro ideológico, rechaçando extremismos. Apesar disso, ele defende bandeiras ligadas ao liberalismo econômico, como a austeridade nos gastos públicos e a rejeição de privilégios parlamentares. Silvinho não usa o carro oficial ao qual teria direito como vereador, por exemplo. Ele até chegou a protocolar projetos de lei sugeridos pelo Movimento Brasil Livre no âmbito do grupo de propostas Locomotiva São Paulo. Mesmo novato na política, Peccioli vem de uma família tradicional em Santana de Parnaíba. Seu pai e seu avô foram prefeitos da cidade. Inclusive, o pai, que teve candidatura sub júdice, perdeu as últimas eleições para o atual prefeito Marcos Tonho, aliado de Elvis César. Nesse sentido, o sobrenome César é da outra família forte politicamente em Santana de Parnaíba. Até por isso, Silvinho se autodenomina como o único vereador de oposição na Câmara Municipal. Você vai ouvir sobre as ideias desse jovem político no programa de hoje. Então, senta, coloca o seu fone de ouvido, que está começando o Votocast. Votocast. Jornalismo SPM nas eleições 2022. Seja muito bem-vindo, meu caro ouvinte, ao Votocast. Eu sou a Júlia Capaldi e eu tô aqui com a Karina Lopes. E aí, Karina, tudo bem? Eu tô bem, e você, Ju? Tudo certo. Junto com a gente, nós temos o Felipe Padovese, cuidando das nossas redes sociais. Olá, sejam muito bem-vindos a todos, mais uma vez. E nós estamos transmitindo em dois locais. Primeiramente, na Twitch, você pode ir lá na pesquisa e colocar Votocast e SPM tudo junto. E também na agência de jornalismo pelo YouTube, que você procura YouTube, jornalismo SPM SP e já vai estar lá. Também no YouTube, nós temos o canal de cortes do Votocast, é só você pesquisar Votocast-ESPM. E para se relacionar com a gente, mandar sua pergunta e interagir, temos o Facebook, a agência de jornalismo SPM São Paulo, e o nosso Instagram, onde responderemos as perguntas aqui hoje, votocast.espm. É com vocês. Mas, Júlia, me conta, quem tá participando da nossa conversa hoje? Silvio Eduardo Coneglian Peccioli Filho, mais conhecido como Silvinho Peccioli Filho, tem 25 anos, nasceu em São Paulo, é advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, pós-graduado em Direito Público pela PUC de São Paulo e está fazendo mestrado em Gestão Pública na Fundação Getúlio Vargas. Foi eleito em 2020 vereador por Santana de Parnaíba, pelo PSD, Partido Social Democrático, e é o partido pelo qual é presidente municipal. Bom, seja muito bem-vindo, Silvinho. Olá a todos, muito boa tarde. É um prazer estar aqui na SPM, uma grande universidade que realmente tem uma distinta consideração da minha parte. Então, queria desejar uma boa tarde para todos vocês e que seja um ótimo podcast. Todos vocês que estão nos assistindo também, estamos juntos e bora bater um papo sobre política. Então vamos começar com as perguntas. Silvio, a gente consegue ver que você é bem mais jovem do que o comum na política. Como você resolveu começar essa carreira? Você teve alguma influência? Como foi esse processo? Bom, eu tenho 25 anos e, de fato, eu convivo com a política desde pequeno. Desde que eu nasci, realmente a minha família teve contato com a política, embora isso não tenha influenciado diretamente na minha entrada, mas sim no meu contato com a política. Então, eu aprendi desde muito cedo o que a política é capaz de fazer pelas pessoas, que somente através dela nós conseguimos, enfim, avançar, retroceder, permanecer como está. E o contato com a população desde muito cedo, a troca de ideias, ver o lado bom, o lado ruim, acho que tudo isso me incentivou muito. E aí, enfim, estudei, me formei, me estabilizei como profissional, me tornei sócio de um escritório de advocacia, e aí achei que estava pronto para disputar uma eleição. Já não haviam mais pessoas ligadas a mim na política nesse momento,
mas achei que era um momento positivo e optei pela candidatura. Mas realmente a gente ainda somos minoria na política, os jovens ainda são minoria. Eu acho que o jovem precisa sim buscar o seu protagonismo, principalmente nas próximas eleições, porque é somente com uma nova visão de mundo que a gente vai conseguir alterar o cenário atual. Bom, você já mencionou o seu histórico familiar na política, e acho que é até meio difícil a gente não comentar sobre isso, já que você vem de uma família de políticos. Tanto seu avô como seu pai participaram ativamente da política e tiveram cargos políticos. Sim. O seu pai, por exemplo, ele foi prefeito de Santana de Parnaíba por 3 vezes. Nesse sentido, você se sentiu cobrado de alguma forma, pressionado pela sua família? Ou entrar na política foi algo natural, você que decidiu isso por si só? É uma pergunta muito interessante. Meu avô, que faleceu ano passado, também chamava Silvio. São 3 gerações já de Silvio na política. Meu avô não chegou a ser prefeito, né, como foi mencionado, ele foi vereador 2 vezes. E anos após a saída dele, meu pai ingressou na política, ele também já tinha um histórico profissional como advogado e posteriormente veio entrar. E aí a minha história também entra num outro momento. Como eu disse, eu estava com a minha vida profissional já encaminhada, meu pai até cobrava que eu fosse para o ramo da tecnologia, que eu fizesse TI, etc., porque ele acreditava que realmente era o futuro, como tem sido. E quando eu decidi fazer direito, ele foi até contra um pouco, mas respeitou a decisão. E ele, enfim, esteve ativo na política, embora tenha deixado o mandato em 2012, se eu não me engano. O contato, como eu disse, sempre foi possível e foi mais facilitado por conta dessa presença deles. Mas ele não foi em si determinante na minha opção de entrada, até porque eu tenho irmãos mais velhos que não seguiram o caminho da política, pelo contrário, nunca fui cobrado. Na verdade, teve mais uma ação contrária a eu entrar para a política do que qualquer coisa. Porque meu pai viu a minha trajetória profissional, quem é da política sabe o quanto ela cobra também você, e ele sempre incentivou que eu permanecesse na vida profissional, mas foi por opção própria mesmo, por ver o que eu poderia fazer diferente, por acreditar que um jovem capacitado, que busca algo diferente, realmente oferecer uma melhoria na política, com um pensamento diferente, mais moderno, poderia fazer. Foi por isso que eu resolvi entrar. Então, e também muito incentivado pelas pessoas que comentavam nas redes que antes de entrar, antes mesmo da disputa, eu criei uma rede social forte. Eu comecei a gravar vídeos falando do que eu achava que estava errado na cidade, mencionava questões estaduais, nacionais também, e foi isso que eu acredito que, enfim, me alavancou para acreditar que algo diferente era possível. Legal. Silvio, agora voltando para sua vida profissional, quando você estava em campanha para concorrer a vereador, Sim. Você chegou a mencionar que renunciaria a alguns privilégios que são garantidos através do dinheiro público. E você renunciou? Como tá isso hoje em dia? E o que te motivou a isso? Olha, a questão dos privilégios, eu não levava ela como bandeira. Na verdade, para mim é uma questão mais moral e ética. No começo eu lembro que eu falei até bastante disso e depois eu vi que era somente um ponto. A gente vai amadurecendo, somos construções constantes. Mas eu falava na questão de privilégios porque a gente vê muita questão no Congresso Nacional, etc. Em câmaras municipais isso é menor. Tá, isso é menor. Em Santana, por exemplo, tínhamos até pouco tempo motorista e carro, né, para os vereadores, e gasolina também. Isso tiveram problemas na justiça, né, sempre dá rolo nessa parte, em relação ao Ministério Público, principalmente. E quando eu assumi, foram colocados carros à disposição dos vereadores com cartão de gasolina. E eu rejeitei por entender que o salário, o subsídio, né, no caso do vereador, ele é muito mais que suficiente para eu dirigir, enfim, para ter o meu carro, para dirigir, para pagar a gasolina, e principalmente sem que isso afetasse em nada na minha produtividade, em nada. Então, a partir desse ponto, eu, enfim, recusei sim o carro, permaneço nesse sentido. Se tivesse outros cargos, seguiria nesse sentido também, mas desde que, claro, não prejudicasse a minha atividade como parlamentar e a produtividade. E o que você acha dos outros políticos que aceitam isso? Olha, eu acho que é muito particular de cada um. Como eu disse, até eu cobro muita questão do jovem. Tem outros jovens lá que utilizam também desse privilégio, vamos chamar assim. Mas eu prefiro não apontar o dedo.
tá? Eu prefiro dar o exemplo e esperar que ele seja seguido pelas próximas gerações, por aqueles que me acompanham, por, querendo ou não, esse é um fato que vocês estão sabendo, isso foi comentado por alguém aqui. Então, eu espero que isso seja visto de maneira positiva, para que a gente continue tendo nas próximas gerações políticas, nas próximas pessoas que ingressarem na política, uma visão um pouco mais respeitosa para com o dinheiro público. Então, eu acredito que dessa forma, a gente dando exemplo, é muito melhor do que a gente apontar o dedo e falar em relação ao outro. Eu vou chamar agora o Felipe, das mídias. Vamos lá, Fê, o que você tem para falar pra gente aí? Bom, como temos aqui, você que está nos assistindo, fica à vontade para mandar uma pergunta também nos nossos stories no Instagram. Nós deixamos uma caixinha de perguntas. E nós temos aqui o Lucas Salve Molina. Ele pergunta, por que deputado federal e não prefeito da cidade? Você não acha rápido demais, querendo dizer assim, um salto na sua carreira? Sim, vamos lá. Bom, sou vereador de Santana de Parnaíba no primeiro mandato e sou pré-candidato a deputado federal. As eleições de prefeitos eleições municipais são em 2024. Nós estamos em 2022, então há uma questão de um lapso temporal, mas a questão de pré-candidatura a deputado é justamente por acreditar que é possível fazer mais, de influenciar mais e de impactar mais a vida das pessoas através de um mandato na Câmara Federal. E por quê? Pela Constituição, pelas competências legais, sobrou muito pouco ao vereador. A gente não pode mexer em muita coisa. Embora estejamos na questão municipal, eu não posso... Há muita discussão a respeito de legislar matéria ou qualquer questão que gere gastos ao executivo. O que você consegue imaginar que a gente consegue produzir sem gerar gastos? Isso é muito discutido e muitas coisas são barradas na Câmara, infelizmente. E também estou no âmbito municipal, então conseguiria alterar questões somente em Santana. Hoje, em Santana de Parnaíba, eu sou oposição. Sou um vereador de oposição. E assim, entendam bem, tem muita gente que assimila a questão de oposição, é o cara que faz baderna na sessão, é o cara que trava a pauta. Não, muito pelo contrário, eu voto a favor de todos os projetos que são positivos da Prefeitura. Todos os projetos que eu votei contra até hoje são projetos que criavam gastos que, no meu ponto de vista, eram desnecessários, aumentos de taxas e, enfim, outros tributos, e nesses eu votei contra. Então, eu sou uma pessoa que independe do executivo e do grupo atual que está na cidade para colocar minha questão, enfim, aquilo que eu acredito em pauta. Então, se isso é ser oposição, sim, eu sou oposição. E só que isso, pela política que a gente vive lá hoje, que eu considero muito má e coronelista, me impede de crescer e de conseguir aprovar algumas questões que seriam muito positivas para a cidade. Eu tenho mais de 30 projetos de lei protocolados. 2 foram pautados. 2. Um deles, por conta de tanta pressão que eu fiz para que ele fosse pautado, tanta pressão popular de tantas pessoas que nos acompanham nas redes sociais e de tanta cobrança para com a presidência. E o outro foi porque eu era coautor. Embora eu seja o idealizador do projeto, outras pessoas, inclusive da base, assinaram em conjunto. E isso trava muito. Eu coloquei coisas que eu considero tão importantes, e talvez a maior delas seja um projeto que possibilitava a aula de conceitos de direitos fundamentais e fundamentos básicos de economia nas escolas, que fariam realmente muito pelos nossos jovens. Enfim, esse e tantos outros projetos ficam travados pelo fato de eu ser contra. Então, eu pensei como eu poderia fazer mais, tanto pela minha cidade, pela minha região. E aí daí veio a questão de pré-candidatura a deputado federal. Sem falar, enfim, todas as outras questões que a gente pode influenciar estando em Brasília. Perfeito. Na sua fala agora, você citou sobre política coronelista. Em que sentido você acha que isso se aplica? Olha, eu tenho 4 ou 5 processos da prefeitura contra mim, tá? Inclusive processos que pedem R$100 mil de indenização por conta de vídeos. Desses processos, alguns são a respeito de vídeos que eu postei, de matérias que foram veiculadas por jornais e por outras pessoas. O único processado, o único réu sou eu. Por quê? Mesmo antes de eu ser vereador já tinha isso. Quando eu fui vereador, continuou. Existe muita perseguição para com funcionários públicos que atuam, que curtem coisas minhas, que falam que são chamados por funcionários comissionados, pessoas, enfim, do alto escalão do atual grupo. Um grupo, aliás, que hoje está na cidade, e que, como foi mencionado na questão de minha família ter estado na política, era aliado ao grupo do meu pai. Tá? Mas houve uma ruptura e permaneceram estão no poder até hoje. E, enfim, infelizmente isso acontece muito no âmbito municipal e muita gente não percebe.
muita gente fica preocupada com a questão nacional, com a questão estadual e não olha o próprio quintal. A gente tem que mudar, a mudança começa na sua casa, começa no seu quintal. As pessoas precisam prestar mais atenção na política municipalista. E não estou falando de São Paulo, de cidade gigante, não. Estou falando de todas as cidades. A minha tem 150 mil habitantes e, graças a Deus, através das redes, através da facilitação da informação, a gente tem conseguido trazer mais pessoas para o debate municipal e isso tem ajudado muito. Mas acontece demais. Você comentou que alguns políticos ou personalidades públicas são perseguidas por curtir, comentar seus vídeos. Você poderia citar alguns nomes? Não, isso são pessoas, não políticos. Ah, tá. Legal. Enfim, algumas vezes você já disse... Perdão, pessoas, não políticos, não. São munícipes, cidadãos, não agentes públicos, tá? Tá. Algumas vezes você disse que buscava por um partido firme. Tá. Na sua opinião, quais seriam os critérios para um partido ser assim? Eu acho que o primeiro ponto é um partido possibilitar o político de exercer livremente aquilo que ele acredita. Tá? Não ficar com amarras. Poxa, se você for para tal lado, você vai perder o seu mandato ou vai sofrer pressão. Evidentemente que todos os partidos possuem uma fundação em torno de uma ideologia central, não de central do partido, do que ele coloca como diretriz. E existem vários partidos que têm as suas diretrizes e por isso que no Brasil existe, enfim, infelizmente, tanto partido. Inclusive isso vai diminuir com o tempo. E no PSD, o Partido Social Democrático, eu vi a possibilidade de exercer livremente aquilo que eu acreditava, como política correta, como uma boa política com P maiúsculo que a gente fala, livremente. E eu tenho conseguido desempenhar tanto a questão da questão de privilégios, como indicar aquilo que eu acredito correto na política nacional. Eu tenho um bom relacionamento com o presidente nacional do partido, que é o Gilberto Kassab, e ao mesmo tempo eu tenho um bom relacionamento com políticos que também se consideram, vamos dizer assim, é um termo que eu não acho correto, mas a nova política, entre aspas, e enfim, é uma comunicação geral, fazer política, que nada mais é do que você fazer arte do diálogo. Então, sobre a sua saída do Partido Novo, ela tem a ver com esse ideal seu que você acredita para o partido? Interessante a pergunta. A minha saída do Partido Novo se deu por 2 motivos. Na época, o primeiro motivo foi porque o Partido Novo não teria candidatos na minha cidade. Tá? Eles fizeram uma coisa que eu considerei extremamente estúpida, para dizer o mínimo. Eles colocaram critérios para poder ter candidatos. Então, assim, só cidade com mais de 300 mil habitantes. Só cidade que tivessem pelo menos 150 filiados que são pagantes ativos. Então, desculpa, eu não vi isso como uma atitude política, eu vi isso como uma atitude vertical de uma pessoa que quer manter algo nas rédeas, sob as rédeas. Então, o que estava tendo de novo nisso? E dentro mesmo do partido eu comecei a ver algumas situações, pessoas apontando muitos dedos. O Novo se pautava como um partido liberal, eu estava vendo muita gente extremamente conservadora e que era muito mais para a ala bolsonarista do que propriamente para a área liberal dentro. Enfim, tivemos muitas discussões lá dentro. E eu resolvi sair do Novo, enfim, não me arrependo nem um pouco disso naquele momento enfim, e atualmente seria por uma questão até mesmo ideológica, a gente vê muitos entraves lá. Eu tenho contato com pessoas que eram do Novo e com pessoas que são do Novo. O Reni Ósico, que é o professor Roque, vocês devem saber quem é um colega que vai ser candidato ao Senado pelo Podemos. E a gente hoje divide até mesmo de uma situação semelhante. É um partido que acaba interferindo demais naquilo que você quer fazer enquanto político. Agora falando sobre a terceira via, que está sendo muito pautada agora na corrida presidencial. Você acredita na existência de uma terceira via? E como a saída do Moro se posiciona nesse cenário? Olha, eu não sei se era o nome mais correto para existir, terceira via, porque a imprensa relacionou uma questão histórica que, enfim, não tinha muito propriamente a ver, mas era só um terceiro, né? Seria um terceiro fora Bolsonaro e Lula. Eu acho que, infelizmente, o nosso país não sairá dessa dualidade, né, nessa eleição. Se houver segundo turno, ele está bem consolidado. A saída do Moro eu vi como algo positivo para a tentativa de alguma construção. Porque eu não vejo o Moro como uma opção viável para aqueles que não queriam
o Bolsonaro ou o Lula queriam realmente uma via mais construtiva, de diálogo, alguém conseguisse mais dialogar, que não tivesse aquele debate, aquela questão do nós contra eles. E eu acho que o Moro continuava naquela ideia do herói nacional. Tá? E no nosso país, como eu costumo dizer, nós não temos heróis da pátria. O que nós temos são vilões. Fome, desemprego, excesso, recessão econômica, enfim, todas essas questões que daria para a gente discutir em conjunto e deixar o debate ideológico para questões maiores, ao invés de absolutamente tudo que a gente convive. E eu acho que a saída do Moro foi extremamente positiva. Mas está com uma extrema dificuldade em conseguir construir qualquer coisa. Hoje temos o Ciro em terceiro lugar na maioria das pesquisas, o Dória apostando firme numa candidatura que está sendo muito desacreditada, mas eu acho que ela vai continuar. E, na minha opinião, vai girar em torno dele ali, da Simone Tebet, alguma construção mínima do que vai ser possível, mas não vamos ter grandes chances em outros nomes. Então você não tem nenhum nome assim para citar que você acha que seria legal para a terceira via? Tenho sim. Nomes que eu acho que seriam bacanas. O do próprio presidente do Senado, que eu estava com ele ontem, inclusive, o Rodrigo Pacheco, que foi cogitado como pré-candidato do meu partido, do PSD, a presidente da República, mas ele optou por não entrar para a disputa presidencial, até pelo momento complicado que vivemos em nosso país, e ele, querendo ou não, é um dos nomes mais altos da política nacional, presidente do Senado e do Congresso Nacional, então acho que até a escolha também foi coesa. E Eduardo Leite também acho um nome interessante, embora tenha perdido as prévias para o João Dória. Simone Tebet também é um bom nome, mas não dava para... A gente precisa analisar aquilo também que é factível. E não dá para cada um querer se colocar nesse momento. A gente precisava de alguma construção e a construção não está sendo possível nesse momento. Vamos, então, para mais uma rodada de perguntas? Bom, Silvinho, eu tenho uma pergunta que foi até um espanto, uma característica que foi um espanto pra gente da redação quando a gente foi estudar você, que você é muito novo. E eu queria te perguntar se a pressão no meio político, que até é um meio de pessoas mais velhas, mais, entre aspas, experientes, você acha que a pressão no meio político é maior pra você por você ser mais novo? Como é seu nome mesmo? Desculpa. Sou Felipe. Felipe, muito obrigado pela pergunta. A idade é sim, tá? Existe uma pressão grande em relação a isso, mas eu não acredito que idade é sinônimo de competência, não. Tá? É claro que quando as pessoas utilizam bem, se torna experiência, e a experiência acho que talvez a coisa mais importante que nós construímos durante a vida. Mas eu já vi muita gente nova falando coisa muito interessante, coisas que tem muito a somar para o nosso país, e já vi muita gente com muito mais idade falando coisas que eu não considero tão relevantes e que eu considero até mesmo retrógradas. Então eu não acho que a idade, assim como outras características que não são da nossa escolha, sexo, enfim, orientação sexual, crença e qualquer outra questão é determinante na sua competência, é determinante em qualquer outra situação. Agora sim, em relação ao preconceito político, em relação à dificuldade interna, ela é sim existente. Então eu já escutei várias vezes, poxa, mas gente que fala, como houve naquela pergunta, muita gente falando, você tem que ser o prefeito da nossa cidade. Também já escutei muita gente falando antes, mas ele é muito novo. Uhum. E muita gente até falou para eu ser candidato em 2020 à prefeitura, sem ter experiência política. Aí nesse momento eu realmente achei que não era o correto, mas influencia um pouco, infelizmente. Eu queria, só antes de continuar, emendar a pergunta e te dar o espaço para você dizer como você lida com essa pressão. Tá. Porque realmente deve ser algo muito pesado. Sim. E, olha, eu lido trabalhando, mostrando trabalho, aprovando projetos, falando aquilo que eu acho correto, aquilo que eu acho errado, e realmente mostrando que idade não é sinônimo de competência. Sim. Mostrando que dá pra gente fazer muito independente da pouca idade. Entendi, eu acho que é com trabalho que a gente prova isso. Silvinho, você se considera um político mais de centro. Qual o papel e os pontos negativos e positivos dessa vertente política? Tá bom. Olha, sim, se fosse me colocar em algum espectro político, seria centro-direita. E o que eu acho que é muito importante a gente falar hoje é a diferença do centro e do centrão. Tem muita gente que não conhece, não entende, não compreende essa diferença. O centro ideológico é realmente
algo mais pragmático do que propriamente de usar uma questão que te coloca um antolho que te impossibilita de ver outros lados. É através da justaposição de ideias diferentes, de teses diferentes, para você tomar a melhor decisão. Então, não sei, uma tese mais à direita, vamos colocar a questão do armamento, por exemplo. Eu vi muito deputado votando a favor da possibilidade de ampliar as questões de posse e porte, tá? Que em tese seria colocado uma questão mais à direita, e esses mesmos votando a favor da questão dos auxílios, né, do Auxílio Brasil, que foi colocada. Temos, por exemplo, outra medida para ser citada, a questão do Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que congelou o aumento do IPVA, que foi muito grande, como foi aqui em São Paulo. Então, essa é a questão mais de centro, quando você coloca o pragmatismo à frente. Você analisa aquela situação e não leva ela para uma diretriz só tenta olhar para um lado. Isso eu considero mais a questão central. Você conseguiu analisar pontos diferentes e em cada escolha concreta fazer aquilo que você acha como correto. Essa questão de centro, sem se colocar uma venda ideológica. A questão do centrão, você vai utilizar essa venda ideológica de acordo com quem está no poder. Então, por exemplo, o cara do centrão, ele é direita quando o presidente é de direita e ele é esquerda quando o presidente é de esquerda. Se o presidente é o Bolsonaro, ele vai voltar às pautas de direita e vai provavelmente rechaçar as do outro lado, enquanto se a presidente for a Dilma ou Lula, vai votar essas pautas e as outras de outros parlamentares, eventualmente ele irá rechaçar e ser inclusive o responsável por fazer o contraponto, por conta de conchavos políticos. Então essa é uma diferença. E o que eu acredito de positivo é porque você não fica vendido apenas para um lado, você consegue analisar questões importantes e entender que existem pontos positivos e negativos de ambos os lados. Não existe certo ou errado, não existe uma verdade universal, axiomática. E o negativo, eu acho que é principalmente essa atribuição, muita gente correlaciona o centro com o centrão. Agora, sobre o centro, propriamente dita, qual é o ponto, assim, tipo, que você já enfrentou alguma dificuldade por ser de centro, não relacionado a centro e centrão? Porque para os de direita eu sou de esquerda e para os de esquerda eu sou de direita. Eu acho que essa é a maior questão. Você escuta muito de isentão, em cima do muro. Não, na verdade você só é uma questão mais equilibrada, mais ponderada, mais mid-term, talvez, vamos falar assim. Mas a gente sofre muito com a polarização. Isso é fato, porque infelizmente você tem as maiorias nas pontas das réguas. E já dizia Aristóteles que os extremos não funcionam. Então, enfim, é uma questão milenar, vamos dizer assim, e eu levo isso para a vida política. Mas acho que o maior sofrimento é essa questão do nós contra eles, a gente fica no meio do fogo e acaba sendo nenhum nem outro. Você desenvolve bastante conteúdo para suas redes sociais, a gente pode ver pelo seu Instagram, TikTok. Qual é o papel dessas mídias na sua candidatura e nesse âmbito político? Olha, as redes sociais e a internet, elas impulsionaram muita coisa, tá? Elas ajudam muito por um lado, tanto o lado bom como a questão negativa. Eu tento utilizar o lado bom, que é trazer informação, levar aquilo que eu acredito para as pessoas, mostrar um pouco mais de mim, levar também entretenimento. Afinal de contas, como você disse, somos jovens e jovem gosta de tirar essa parte um pouco chata da política, até a parte odiosa, e colocar informações de uma forma divertida, né? Fazer as pessoas se interessarem. Então é isso que eu tento fazer. E mostrar mais de mim, para que as pessoas entendam o porquê elas estão comigo, o porquê... Por que acreditar, por que votar, por que apoiar esse político? Pensa, no passado você só via as declarações de um político quando, enfim, uma questão, uma reportagem saía, ou quando você o acompanhava através de um comício, de alguma situação, de um debate. Você não sabia o que ele fazia na vida dele. E, inclusive, você está vendo agora muita gente se ferrar, muita gente se dar mal por conta de coisas que estão fazendo e que está sendo amplamente divulgada, está sendo noticiada. E também, por outro lado, também tem gente que usa isso como uma forma de disseminação de ódio, né? De forma de inferiorização de outras pessoas, de críticas gerais, e só que isso sempre cobra um preço. E eu tento utilizar o lado bom dessa coisa. E quais seriam as suas estratégias para aumentar o engajamento das redes e atingir mais o seu público? Tá. Bom, eu sou vereador, então naturalmente eu falo de âmbito municipal.
Afinal de contas, é onde eu trabalho, é onde fui eleito para representar. Então, eu naturalmente tenho que alimentar sempre essa questão municipal. Mas eu nunca gostei de falar somente da política local. Eu sempre falei um pouco mais da questão nacional, da questão estadual. E o intuito justamente para crescer, para conseguir aumentar esse número, foi começar a falar de uma forma mais atuante e com maior intensidade da política estadual e política nacional. E isso já tem acontecido, tem dado resultado. Afinal de contas, uma cidade só dificilmente elege alguém. Então, mas eu tenho utilizado com muita força a questão regional. Então, Santana de Parnaíba, Barueri, Cajamar, Pirapora, toda a nossa região, mas também falando sempre de política nacional. E ouvindo muito também as pessoas, acho que isso é sempre muito importante. E como funciona o gerenciamento das suas redes sociais? Você tem uma equipe que faz isso ou você mesmo gosta de colocar a mão na massa? Eu coloco a mão na massa totalmente, mas agora, principalmente nesse momento de pré-campanha e futuramente de campanha, é necessário que a gente consiga aumentar isso, então eu tenho uma equipe hoje em conjunto, mas não é propriamente uma agência, né? Porque hoje o que é mais comum é você ver políticos com agências e isso tem um gasto extremamente alto. Eu tenho pontas, eu tenho alguns designers que fazem as artes que eu direciono, né? Coloco da forma como eu acho correto ser desenvolvido e eles desenvolvem essa parte mais visual, né? O conteúdo já está colocado por mim. E hoje eu também tenho uma pessoa que me auxilia na questão de roteiros, etc., que já me conhece bem e aí a gente vai discutindo estratégias e chegando em alguma construção. E como vocês escolhem essas pautas? Eu vejo no seu TikTok que você tem bastante visualização por lá, posta bastante conteúdo e bem variado. Então, como que é a escolha desses assuntos? O TikTok é mais recente. Eu não gosto de colocar dancinha, essas coisas. Até tentei já uma época, mas a gente coloca um papo mais sério e tenta, enfim, fazer isso de uma forma um pouco mais divertida. O que eu mais utilizo mesmo é o Instagram. E as pautas a gente tanto mixa, uma questão que um planejamento semanal, a gente olha assuntos interessantes que devem ser mencionados, coisas importantes para a população estar sabendo, com as pautas importantes diárias, né? Enfim, é tudo muito rápido, tudo muito fluido, porque amanhã vai acontecer alguma coisa e nós vamos precisar falar a respeito disso. Então, tenho que estar preparado para gravar sempre, embora mesmo nessa correria toda que estávamos conversando um pouco antes. Ontem em Brasília, agora vim de Jundiaí aqui para São Paulo e só depois vou voltar para Santana de Parnaíba. Eu fico sempre falando com esse pessoal, até por isso eu precisei dessa equipe para construir esses posts. Mas no dia a dia surgem esses conteúdos. Então, por exemplo, ontem a gente tinha um planejamento. Eu estava em Brasília e surgiram novas pautas que a gente precisou colocar. Então isso é muito fluido, a gente vai sempre alterando. Como, por exemplo, hoje, eu aqui no podcast, eu vou mencionar isso e isso é algo que eu não havia colocado na pauta, por exemplo. Legal. E você já falou bastante sobre essa sua interação com o público jovem. E você visitou um podcast no mês passado, o Podmestre. E lá você mencionou a necessidade de resolver a alta da inflação e do aumento de impostos também. Sobre a inflação, o Banco Central já adotou a política de aumento de taxa de juros. Sim. Tanto que ontem o Copom aumentou mais uma vez em 1% a taxa Selic. Quais seriam outras soluções para esses problemas? Bom, a taxa de juros até a lua é algo que o brasileiro, infelizmente, já está acostumado a ver. E agora volta a atenção para a renda fixa, a renda variável cai, as bolsas tendem a cair, enfim, muita coisa vai acontecer em relação a isso. Eu acho que justamente essa eleição ela vai ser muito mais discutida em pautas do que propriamente nas pessoas. Você tem para voltar no assunto que você está falando a respeito de inflação. Você tem um candidato que está em primeiro nas pesquisas, que defende uma alteração da política de preços da Petrobras, que defende a diminuição de questões justamente que vão interferir no preço, principalmente para a classe mais vulnerável e social. Esse preço a gente vai pagar lá na frente. E a inflação iria subir muito mais com essas declarações e caso essa pessoa consiga implementar isso. E nesse momento a gente tem um governo, e também o do Jair Bolsonaro, que está hoje em segundo nas pesquisas, que tem colocado algumas pautas para justamente tentar conter. Mesmo assim, está sendo impossível pela questão, do dólar, a questão internacional, a guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas eu vejo, de novo, a aprovação de projetos que vão trazer ao Brasil mais investimentos, mais empresas, como a saída para esse momento de crise. Nós sabíamos que iríamos pagar o preço
pela questão da pandemia, etc. E é o que a gente está vendo hoje, também a crise brasileira que já vem de anos. Mas a saída disso é política, aprovação de reforma tributária, aprovação da reforma administrativa para trazer novas empresas, enfim, e conseguir construir um novo Brasil. Agora a gente vai dar mais uma olhada nas nossas redes sociais. Só lembrando, para quem está nos assistindo, fique à vontade para participar pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook. E a pergunta agora vem do YouTube, propriamente. O Antônio Lopes pergunta: qual a sua opinião sobre os fortes cortes na área da cultura? Olha, a gente acabou de ter uma lei vetada pelo presidente da República, foi chamada de Lei Paulo Gustavo, Sim. Que colocaria 3 bilhões de reais no setor cultural em todo o nosso país, em vários estados, em todos os estados. E a justificativa do presidente da República foi de que ele está com dificuldade de achar dinheiro para santas casas, está com dificuldade de colocar recurso nas santas casas, 2 bilhões de reais mais precisamente. E que esse valor colocaria, por exemplo, milhões de reais para o governador da Bahia colocar da forma como ele bem entendia essa questão cultural, para os artistas que ele bem quisesse realizarem shows, etc. E na explicação dele, isso seria direcionado aos grandes, não aos pequenos, não àqueles que precisam viver. Os cortes na cultura, eles antecedem essa questão, né? Eu acho que você falar somente desse momento estaria sendo um pouco trivial demais. Eu concordo que existem áreas mais importantes, mas eu também discordo de que a cultura não é algo importante. Muito pelo contrário, ela é essencial. Nem só não existe só economia, embora ela seja essencial para o sustento e para que você viva. Mas eu acho que aquilo que fosse possível realizar em relação ao setor cultural era necessário. Então, de repente, não quer colocar para os grandes, delimita isso de forma legal, pô. Né? Vamos fazer algo diferente para possibilitar com que isso seja colocado. Então, de repente, 3 bilhões não cabe, tudo bem, vamos diminuir esse valor. Mas a gente sabe que no Brasil existem muitos gastos para lugares equivocados, enfim, que se perdem ramificações estatais desnecessárias e que não vão para essas áreas essenciais. Então eu acho que era preciso sim permanecer com esse investimento, talvez não nesse montante todo, mas precisa sim impulsionar a nossa cultura. Mais projetos de leis. Você crê que esse corte, então, ele foi mal planejado, se eu puder dizer isso? O corte ou o projeto? O corte. Os cortes, sim. Essa questão dos 3 bilhões de reais, eu acredito que não. Perfeito. Bom, como você acha, então, que essa questão cultural deveria ser manejada? Você citaria aqui algum outro projeto? Olha, eu acho que os cortes, principalmente, que foram mencionados ali, em relação à Lei Rouanet. Eu acho que existia, assim, muita disparidade em relação à sua aplicação. Então, por exemplo, grandes artistas realizando grandes shows em todo momento e a questão de não ir para os pequenos, né? Isso foi muito falado. Eu acho que deveria haver uma delimitação, uma construção jurídica, né? Um projeto de lei nesse sentido, que justamente apoiassem mais o pequeno, né? O micro, não vou dizer empreendedor, mas o pequeno produtor, enfim, produtor de cultura, seja lá qual setor seja, para que isso realmente os colocasse mais em evidência. Mas com esses cortes da Lei Rouanet voltados principalmente para os grandes, eu tenho certeza que isso também prejudicou. Mas eu acho que a principal saída seria realmente a gente fazer com que esse dinheiro pudesse chegar no pequeno, aquele que realmente tem uma questão subsistente, que aquilo vai ajudar de verdade, e isso precisa ser mantido. O corte total não se justifica, ele precisa ser direcionado, né? Até porque, como eu mencionei e repito, tem muitos gastos no Brasil, até mesmo do cartão corporativo do presidente e outras questões que poderiam estar sendo direcionados para essa parte. Bom, voltando novamente à questão da juventude, que a gente já comentou bastante, é uma característica da nossa geração querer abraçar o mundo. Você já se decepcionou com algo no meio, ou alguém teve alguma quebra de expectativa na política? Eu, enquanto jovem, em relação à minha juventude, né?
enquanto jovem, enquanto político, enquanto um jovem político sim. no meio. Sim, a gente sempre quebra a cara, de certa forma. Como eu até mencionei para vocês, até mesmo aquilo que eu acredito, as nossas construções políticas, a nossa ideologia, essas questões vão se modificando com o tempo, de acordo com o que você vê, que muita coisa é diferente daquilo que você acredita quando você entra lá. Estava mencionando agora há pouco o Vinícius Poit, que é um deputado federal e é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Na minha opinião, ele está indo para algo mais arrojado justamente por ver que 1 em 513 deputados não consegue realizar muita coisa lá dentro. Eu sou 1 em 17, são 17 parlamentares, eu sou apenas um, de oposição, inclusive, com 30 projetos protocolados e dos quais 2 foram pautados e, infelizmente, a gente tem encontrado uma dificuldade para conseguir aprovar. Não tem nada que te chateie mais do que você ser incapaz de conseguir realizar o seu trabalho. Então você estudar, você colocar uma boa assessoria para conseguir fazer um projeto de lei bom, que você acha que realmente vai impactar positivamente a vida das pessoas. E esse projeto não ser pautado, não entrar em prática por conta de conchavos e de questões políticas, por conta de diferenças de posições políticas. Isso realmente te desencoraja muito. Mas, por outro lado, eu penso que justamente eu tenho que atuar para que a gente consiga mudar essa realidade, fazer algo mais democrático, mais construtivo. Eu acho que esse é o principal ponto, a dificuldade de conseguir fazer algo de fato, algo que apresente resultado para as pessoas por conta da realidade política do nosso país. Você falou agora sobre alguns pontos que você achou negativos dentro da política enquanto jovem. E agora vamos falar do inverso. O que te surpreendeu positivamente, que você não esperava e você gostou? Vamos lá. Nós vivemos num momento, isso está caindo no meu ponto de vista, mas nós vivemos num momento apolítico. A sociedade condena muitos políticos, e com uma certa razão. Nós vivemos tempos aí, enfim, abomináveis em relação à corrupção e diversas outras questões. Nós temos figuras que, infelizmente, envergonham a política nacional. E não estou falando de alguém aqui em específico, mas, enfim, recentemente tivemos a discussão do mendigo, sem desmerecer em nada a condição da pessoa, pelo amor de Deus, ser pré-candidato a deputado, certamente, possivelmente ser um puxador de votos pela situação midiática que se colocou diante de uma tragédia. Essas coisas te desencorajam. Mas o lado positivo é que dentro da política você tem sim bons políticos. Tem muita gente boa nesse meio, sim. Tá? A diferença é que essas pessoas normalmente não são as mais polêmicas, não são aquelas que ficam buscando like em torno de polêmica, que ficam abordando somente ideologia ao invés de pragmatismo e resultados. E dentro da política nós conseguimos identificar essas pessoas, eu consegui dialogar com pessoas muito bacanas. E um grande exemplo disso, por exemplo, é o presidente do Senado, que eu estava mencionando que estive ontem, Rodrigo Pacheco, um cara fantástico, com um excelente currículo, uma grande possibilidade de diálogo, acabou de conseguir, está conseguindo manter a harmonia entre os poderes através do diálogo com o STF, de algo que realmente é muito prejudicial, fazer com que as instituições batam cabeça. Para nossa democracia isso é horrível. Ele tem tido um papel muito importante nesse ponto. Então, existe sim boas pessoas, basta a gente querer olhar, aqui, de repente, aquele menos que não é tão legal, que não é tão midiático, que não faz tanto fuzuê, mas que é uma pessoa que trabalha e apresenta resultado. No começo da sua fala, você falou sobre a existência de um grande número de pessoas que são apolíticas. O que a gente pode fazer para incentivar essas pessoas a tomarem uma consciência maior? Acho que o primeiro ponto é mudar a nossa educação básica. Hoje a criança sai da escola sabendo que é uma mitocôndria e não sabe nenhum direito fundamental, não sabe o que é cidadania, não sabe o que fazem os políticos, não sabe a competência de cada um. Infelizmente, a gente está um pouco obsoleto em relação à formação do cidadão dos dias atuais, do meu ponto de vista. Eu acho que o principal ponto é conscientizar do quanto a política é importante para todos nós, do quanto é somente através dela que nós vamos conseguir realizar mudanças, como eu disse, avançar, retroceder, permanecer como estamos. E dessa forma, conseguir conscientizar, formar um cidadão mais preparado para votar, para escolher os seus representantes, e aí sim conseguir mudar a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Você tem alguma pauta em relação à educação
no seu projeto? Sim, com certeza. Como eu mencionei aqui, eu acho que o nosso maior feito até então, embora não tenha sido pautado, foram esses 2 projetos. O projeto que colocaria, que precisou de uma grande manobra jurídica e de grandes estudos para que a gente conseguisse elaborá-lo, porque eu, na competência municipal, não posso alterar matéria, não posso alterar disciplinas nas escolas, mas a gente fez uma forma que a gente conseguiu acrescentar a questão de direitos fundamentais e cidadania dentro da questão da matéria de história e a questão de conceitos, se eu não me lembro aí, conceitos básicos de economia familiar dentro da disciplina de matemática. O ideal seria criar disciplinas, né, enfim, individualizadas, mas eu acho que esses são os 2 principais pontos. Eu acho que o que eu mais gostei de fazer até agora na política é apresentá-los, embora ainda não tenha sido pautado esse projeto. Porque vão realmente alterar e vão impactar a vida desses jovens, vai realmente começar a fazer uma diferença, vai ser algo pragmático para a gente alterar essa realidade. E também a gente precisa, enfim, começar a investir mais em educação básica, isso é o principal. Nós invertemos aqui a pirâmide, investimos muito mais no superior do que na educação básica. E é por isso que a gente, infelizmente, acaba tendo tanta gente despreparada. O que você quis dizer no trecho que você falou que teve alguma manobra política para conseguir aprovar o seu projeto? Você pode explicar? Não, ele não foi pautado. Na verdade, uma manobra jurídica, tá? Porque nós precisamos estudar a fundo esse tema para que a gente conseguisse colocá-lo. Porque, assim, existe um pesadelo de todo parlamentar que se chama vício de iniciativa, que é quando a gente constrói um projeto e ele é barrado na Procuradoria da Câmara. Por quê? Porque você não tem a competência constitucional para legislar a respeito daquele tema. Então, para que a gente conseguisse colocar esse projeto, para que ele fosse aprovado na Procuradoria e pudesse ser pautado, ele precisaria de toda uma manobra, de toda uma análise jurídica para que isso fosse passado. Então, por exemplo, se eu colocasse lá criação de matéria da disciplina tal, ele não poderia ir porque eu não posso criar disciplina. E você citou também mudança na disciplina de história. Acréscimo. Isso, alguns acréscimos. De certa forma acabou mudando um pouquinho a disciplina, mas enfim. Você pode falar quais que foram esses acréscimos na disciplina? Falar um pouquinho mais sobre isso? Então, na verdade é o seguinte, o projeto era para adicionar aulas de direitos fundamentais, né, principalmente os artigos da Constituição, etc., para a criança saber qual é os direitos fundamentais dela, sair da escola sabendo, os artigos, pelo menos o artigo 5º também, da Constituição, enfim, questões básicas ali a respeito aos seus direitos, né, que você tem direito à educação, à saúde, enfim, tudo o que deveria ser colocado pelo Estado. E que isso fosse colocado dentro de alguma matéria, porque eu não poderia criar essa matéria. Então, por exemplo, a criança não pode ter a disciplina de direito na escola, mas dentro dessa de história, a gente conseguiu introduzi-la como um pedaço dentro dessa matéria, para não criar uma nova. Tá? Essa seria a alteração. Eu vou chamar de novo as mídias sociais. Então, Felipe, conta pra gente o que a galera tá falando por aí. Bom, vocês estavam falando agora da pauta educação, e uma pergunta mandada pelo Instagram, pelo alexandre.feitosa.1654, aborda a pauta da segurança pública. Ele pergunta: como deputado, o que você faria para melhorar a questão dos roubos nos pedágios em São Paulo, que estão acontecendo e que estão sendo mais comuns ultimamente? Eu acho que existem 2 roubos nos pedágios, né? O que a gente paga por conta e os que estão acontecendo. Olha, eu confesso que pelo menos na nossa região, em Santana de Parnaíba, que historicamente é até uma cidade segura, e nos arredores a gente não tem visto isso com tanta frequência, né? Mas isso, imagino que até por essa pergunta tá acontecendo, isso deve estar acontecendo muito aqui em São Paulo. Isso. E principalmente onde não tem o sem parar, né? Uhum. Então, eu acho que a forma de você colocar isso é talvez modernizar, né? Tu colocar de uma forma, de repente, por exemplo, no Chile, que eu estive lá recentemente, todos os carros precisam ter a sua tagzinha. Não há pedágio. Lá tem, por exemplo, como se fossem radares instalados, quando você passa com o seu veículo, ele lê automaticamente, você não para o carro. Sim. Então eu acho que essa seria uma prática muito interessante de colocarmos aqui no Brasil. E por que você acha que... E que coibiria isso? Sim, mas por que você acha que
De certa forma, nós podemos dizer que o Brasil é um país mais desenvolvido que o Chile em certos aspectos. Por que você acha que no Chile essa tecnologia existe e no Brasil não? Não é uma prioridade das políticas de segurança brasileiras? Olha, o Chile é um país muito desenvolvido, viu? Sim, sim. Eu não, você já foi para lá? Não. O Chile é um país que ele me lembrou até um pouco uma Europa, assim, só que, enfim, latina. Sul-americana, né? Vamos colocar dessa forma. O Chile teve 8 anos de um governo do Piñera, que é, enfim, ele é mais do espectro central e que eu acho que ajudou, enfim, muito a desenvolver a economia. Inclusive, agora acabou de entrar um presidente de esquerda ou extrema esquerda, Boric, lá no Chile. Sim. E já está com a reprovação em 60% quase. Mas eu acho que as práticas que foram colocadas, tanto por o presidente anterior que eu mencionei, o Piñera, e os anteriores foram bem sucedidas, enfim, e o Chile conseguiu se desenvolver. Mas também existem muitos problemas lá, mas são diferentes daqui do Brasil. Mas em relação a essa situação dos carros, eu acho que, por exemplo, essas tags, de repente, pode ser, não sei, subsidiada, ou talvez você fazer uma ampla concorrência. Agora você está vendo que está ficando gratuito quase você conseguir colocar a tag, né? Sim. Então, por exemplo, você tem empresas como o C6, o Mercado Pago, que estão disponibilizando tags sem pagamento mensal, onde você só paga o valor, enfim, do pedágio. Sim. E então eu acho que era plenamente possível nós conseguirmos fazer isso, mas precisaria de uma ação do Estado com as concessionárias, etc., para que a gente consiga construir isso. E no Chile, o que eu achei muito interessante é que são pelos trajetos. Uhum. Então, por exemplo, é um pequeno trajeto, já apita um valor muito pequeno, porque você utilizou aquela parte. Aqui nós temos grandes discussões, na minha região, principalmente a questão de Cajamar, pedágio é de mais de R$10. E de volta você paga 21,20, se eu não me engano. Isso é muito discutido aqui na nossa região, isso é muito cobrado. Perfeito. Bom, quais seriam os seus planos para um futuro mais imediato, caso você seja eleito como deputado federal? O que você pretende fazer? Olha, a minha principal pauta, realmente, sendo eleito como deputado federal, seria já começar a construção jurídica e parlamentar em torno do projeto das aulas de Direito e Economia nas escolas. É a principal, de verdade. Se tem algo que eu quero conseguir apresentar enquanto parlamentar, é uma mudança no nosso quadro escolar da educação básica. Enfim, sei lá, Fundamental 2, Ensino Médio, talvez, mas a gente precisa apresentar algo diferente para o cidadão que se forma saindo da educação básica de hoje. Não dá mais para permanecer com esse mesmo ensino que a gente tem, com essas mesmas práticas, crianças saindo, sabendo Bhaskara, mitocôndria, não saber direitos básicos fundamentais, não saber cidadania, não saber absolutamente nada de política. Acho que esse seria o nosso primeiro ponto. E votar a nossa reforma tributária, né? Pautar, porque ela precisa passar. Nós temos um sistema tributário totalmente desorganizado, muito complexo, onde acaba sendo regressivo, e principalmente na questão do consumo. Não sei, enfim, não sei se vocês compreendem essa parte, mas hoje nós tributamos muito o consumo e mas mal a questão da renda. O consumo que você paga R$4 numa água, essa é a mesma água que um cidadão em vulnerabilidade social vai pagar esse mesmo valor. Então, você tirar esse valor da questão do consumo e jogar na renda, mas de uma forma mais inteligente, em valores maiores, dando uma maior faixa de isenção, que foi inclusive defendida pelos 2 candidatos a presidente que ficaram no segundo turno e até agora não foi implementada, tanto o Bolsonaro como o Haddad. Certo. Agora nós já estamos quase no final do programa. Vamos dar mais um giro pelas redes sociais para ver se o Felipe tem mais novidades. Sim, e perguntas do YouTube. Vocês acabaram falando de educação aí. E pelo YouTube, a Alice Santos, ela pergunta: você acha que a reforma do ensino médio foi uma medida eficiente? Ou seja, que ela vai realmente melhorar a qualidade do ensino brasileiro? Olha, ela foi interessante. É eficiente. Ela poderia ter sido melhor, essa reforma. Poderia ter sido muito melhor. Sempre me foge esse ponto. Tem um ponto lá que eu lembro que eu fiz um vídeo, inclusive, falando a respeito da mudança do novo ensino médio. Mas não houveram mudanças que eu considero, de forma, enfim, uma resposta bem direta, que eu considero que foram realmente estruturais em relação ao nosso ensino médio. Perfeito.
Para finalizar, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, você teria mais alguma consideração? Algo a mais que queria comentar para os nossos ouvintes daqui do VotoCast? Olha, primeiro é parabenizar vocês por estar realizando um podcast, principalmente falando de eleições, falando de política nesse momento tão delicado para a política brasileira, onde eu acho que as pessoas... Tem muita gente sem chão. Nós temos 2 candidatos à frente das pesquisas que pontuam muito na pesquisa estimulada. Eles juntos já chegam perto dos 80% dos votos na estimulada. Só que quando você coloca na espontânea, quando você vê aqueles que não gostariam de votar em nenhum, você vê que também o número é muito alto. Então, a gente está falando aqui de uma política de exclusão quase, de uma política de o menos pior. E isso persiste no nosso país. Eu acho que quanto mais as pessoas falarem de política e falarem de uma forma séria, como vocês estão fazendo aqui, ouvindo pessoas de diferentes segmentos, vocês já estiveram com deputado estadual, estão com vereador, provavelmente terão grandes pessoas, inclusive me coloco à disposição para ajudar vocês nos convites. Eu acho que somente através desse diálogo, de escutar e se colocar no lugar do próximo, de ouvir as ideias, a gente vai conseguir construir algo diferente, sair dessa polarização do nós contra eles, de algo que somente prejudica o nosso país, só prejudica realmente a questão do desenvolvimento e de pautas que deveriam estar sendo colocadas em primeiro lugar, ao invés de chamar outro de comunista, de genocida, de bolsominion. Tem muita coisa mais importante que a gente poderia estar discutindo nesse momento. Silvinho, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade. E é isso. A gente fica por aqui. E o VotoCast é um programa realizado pelos alunos do curso de jornalismo da ESPM de São Paulo. Esta edição foi apresentada por mim, Júlia Capaldi. E eu, Karina Lopes. Nas mídias sociais, Maria Fernanda Neves e Felipe Padovese. Roteiro de Rodrigo Narciso, Larissa Cripa, Johnny Negreiros, Karina Lopes e Rafael Saldanha. Edição por Richel Piva e Karina Lopes. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos. Orientação da Oficina de Eleições, professora Patrícia Rangel. Supervisão do Centro de Jornalismo, Antônio Rocha Filho. E coordenação do curso de jornalismo, Maria Elizabeth Antonioli. Foi isso, ouvintes. Até o próximo episódio do VotoCast. Killer, rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022.